aqui para mais um mês fazer nossa apresentação aqui de cenário, falar um pouco do que a gente está vendo de mundo, o que a gente está vendo de Brasil, como que o cenário está impactando os preços ativos, como que a gente está olhando o cenário para frente, e depois a gente vai entrar um pouco nas carteiras, como que a gente está implementando a nossa visão nos nossos portfólios, carteiras administradas. E eu tenho aqui como convidado também, nesse mês, Guilherme Anversa, responsável pela parte de seleção de fundos, que também depois, na segunda parte, vai falar sobre como estão as nossas alocações e passar também, como sempre, toda a nossa filosofia, o que está por trás da alocação, processo de seleção de estratégias, de perfis de gestores e falar um pouco da nossa alocação. Bem, eu vou, como todo mês, apresentar um pouco aqui alguns slides e começar falando da parte global, o que a gente está vendo no mundo, e depois eu entro em Brasil. Bem, falar de mundo é a parte boa, né? A parte fácil. A gente está vendo o mundo continuando, né? Um mundo com bastante liquidez. A gente está vendo aqui um processo de aterrissagem suave, né? Que a gente chama de soft landing. O mundo, especificamente Estados Unidos, a gente teve um crescimento muito forte, de mais ou menos 7%, começou com 7,1% e já está sendo revisto para baixo, sendo revisado para baixo. O fato é que a economia americana já vai se normalizando também em crescimento e também em inflação. Todo aquele medo que a gente tinha de desancoragem de inflação, de uma inflação um pouco mais persistente, vai se esvaindo. A própria expectativa de inflação lá na frente já vai se encaminhando ali para 2%. Os dados de inflação corrente e os dados de atividade também já vão mostrando isso, de uma atividade um pouco mais fraca, mas ainda assim muito sólida, muito forte, muito pujante da economia americana, e dados de inflação mais soft, né? Mais leves, ao longo do tempo vai se encaminhando para o 2%, apesar de ser uma inflação um pouco mais resistente, um pouco mais resiliente. Não é uma inflação que chega a preocupar, dado que ela não desancora. A gente tem esse cenário aqui, que era o cenário do Fed, que era o cenário da inflação caindo muito mais rápido. O que a gente está vendo é que a inflação ficou um pouco mais resiliente em níveis perto de 5%, 6%, mas a gente já vê que ela atingiu um platô, eu falo até que é um planalto, né? E a gente já vê mais ela ali na frente, convergindo novamente, voltando aqui para o 2. Então, o fato dela convergir para o 2 um pouco mais na frente e não tão cedo quanto o Fed esperava, não significa que um cenário tão ruim. O fato é que ela só dela embicar um pouquinho já dá uma certa tranquilizada nos mercados. Os dados de atividade, como eu mostrei aqui, também vão mostrando alguma acalmada, alguma desaceleração, mas não uma desaceleração que também preocupa. O fato é que assim, a gente tem uma conjunção aqui de quase que um cenário ideal, uma inflação forte, mas não tão forte que cause um desequilíbrio inflacionário, uma desancoragem na inflação, o que gera uma normalização de política monetária bem lenta e bem gradual. Desse lado aqui, esse gráfico da esquerda, isso aqui é a curva de juros real americana, e você vê que hoje a economia americana vive numa taxa de juros real negativa de 2,5%, e a expectativa é que, ao longo dos próximos anos, ela vai se normalizando. Toda a parte acadêmica, a literatura aqui, diz aqui que uma taxa real de equilíbrio americana é mais para zero. Então, se a gente tem uma taxa, uma Treasury de 10 anos se encaminhando por um 2,5% ao longo do tempo, e com uma inflação de 2,5%, aí a gente, no longo prazo, teria uma taxa de juros real
que tenderia a zero. O fato é que, nesse ambiente onde a normalização de política monetária é bem gradualista, e a gente começa aqui, primeiro, com a retirada da parte de injeção de liquidez, o programa de compra de ativos do Fed, né? Então, tem dois pilares aqui, né? Foram dois pilares utilizados desde a crise, uma com taxa de juros zero, taxa de juros real negativa, e injeção de liquidez para fazer com que o mecanismo, os tubos, né, do sistema financeiro funcionassem bem com injeção de liquidez e compra de ativos, né? O famoso QE, o programa de compra de ativos do Fed, já não faz mais muito sentido, a gente está se encaminhando por uma economia mais normal. QE é uma política totalmente heterodoxa para momentos de extrema incerteza, momentos que necessitam de políticas heterodoxas. O fato de a gente estar indo para um ambiente mais normal, de recuperação, de fechamento do hiato, já não faz mais muito sentido políticas heterodoxas, momentos de extrema necessidade do Fed intervir. Então, o Fed agora já fica muito mais tranquilo de começar a retirar esse programa. Então, aqui a gente vê um pouco do calendário que a gente vê para frente. O fato é que, nos próximos meses, o Fed começa a sinalizar que vai começar a retirar, reduzir, né, o estímulo pela parte de liquidez. Então, talvez no final do ano ou início do ano que vem, em janeiro, ele já começa a diminuir o programa de recompras. Lembrando aqui, o Fed compra perto de 120 bilhões de dólares por mês. Isso é injeção de liquidez, imprime, o Tesouro imprime dinheiro, emite dívida, e o Fed vai lá e compra 80 bi de Treasury e 40 bilhões de títulos lastreados em hipotecas. E o fato é que isso já começa a gerar uma distorção no mercado, uma dislocation no mercado, até no mercado imobiliário. A gente já viu os preços das casas e os aluguéis e tudo ligado ao setor imobiliário já entrando quase que em ambiente de excesso, ambiente de bolha, aqui preço de madeira, housing, aluguel, toda essa parte ligada no setor imobiliário já está vivendo um pouco de excesso. E o fato que agora o Fed retirando reduzindo essas injeções de liquidez, a gente pode ver desinflando um pouco esses excessos. A partir daí, ainda o Fed, pelo planejamento, o Fed passa aí quase que 12 meses reduzindo gradualmente essas parcelas mensais de compra de ativos, e mais para o final do ano que vem ele começaria a subir juros. Então, o fato é que a gente vê hoje esse processo de normalização e essa comunicação do Fed sendo muito bem telegrafada, a comunicação está sendo muito bem feita, o mercado e nós também tínhamos um pouco de receio com relação à comunicação do Fed, lembrando um pouco do que aconteceu lá atrás no Taper Tantrum, né, quando o Bernanke começou a falar que ia começar o processo de retirada de QE, o mercado ficou muito nervoso. E lembrando aqui, esse aqui foi o momento, foi em Jackson Hole, simpósio de 2-3 semanas atrás, foi quando o Fed sinalizou que ia reduzir o programa e o mercado reagiu muito bem. Tá? Pelo contrário, não teve nenhum medo, né, do taper, da retirada, né, do QE. Ao contrário, o mercado reagiu super bem. Então, a gente tem essa linha escura aqui, né, azul escura, é o S&P. Desde então, desse momento do anúncio, o S&P subiu, né, atingindo novos highs, e essa linha aqui marrom é a Treasury. Você vê que a Treasury até fechou, estava perto de 1,38, 1,40, e desde então ela só cedeu. Junto disso, a gente teve dados de inflação e de atividades um pouquinho mais fracos, o que faz com que a velocidade da normalização seja muito gradual. O Fed não precisa correr, não precisa ter pressa para retirar os estímulos. O fato é que esse gradualismo cria um ambiente muito propício para os ativos, para a tomada de risco dos agentes financeiros, dos participantes do mercado. A gente continua vendo aqui um ambiente favorável para os ativos de risco. Os preços, a gente discute aqui, obviamente, nível de preço, né, de valuation, se as bolsas e se os ativos
principalmente nos Estados Unidos, estão caros. Historicamente, a gente acha que começa a entrar num nível já esticado em termos de valuation, mas se a gente começar a comparar valuation de bolsa, né, e prêmio de risco de bolsa contra a renda fixa, a renda variável ainda continua bastante atrativa, né? Então, a gente vê aqui um Equity Risk Premium de perto de 4%, comparado com uma renda fixa de 0%. Então, ainda a gente vê tomar risco comprando ações, né? O risco é baixo, a rentabilidade, o upside é baixo, mas o risco é muito baixo. Então, fazendo esse ajuste, né? Risk adjusted, né, que a gente chama aqui, tudo aqui no mercado financeiro a gente tem que ajustar pelo risco, não simplesmente ver um retorno absoluto, mas sempre ajustar pelo risco. Hoje a gente vê os retornos dos ativos americanos um pouco mais comprimidos, e a gente sempre falou isso aqui, desde a crise a gente falava que a gente ia viver num ambiente de repressão financeira, de compressão de retornos muito baixos, e a gente continua vivendo nesse ambiente de repressão financeira, e a gente acha que vai viver num ambiente de repressão financeira por mais alguns 12, 18 meses pela frente. Os dados econômicos corroboram com esse gradualismo da retirada dos estímulos e da normalização de política monetária por parte do Fed. Então, tudo isso corrobora com que a taxa de juros nos Estados Unidos ainda vai permanecer muito baixa por bastante tempo, o que corrobora aí com taxas de retornos cada vez mais baixas, né? Mas comparada com taxa de juros 0, ainda vale muito a pena. A gente acha que a Bolsa Americana ainda vai continuar se valorizando aí, apesar do upside ser mais baixo. A gente ainda vê esse ambiente de compressão, de repressão financeira, ainda favorecendo bastante a Bolsa e os ativos de risco nos Estados Unidos. Então, a gente vê a Bolsa aí continuando se valorizando. O que é muito bom também esse ambiente de excesso de liquidez e taxa de juros 0 e a retomada, né, a cicatrização do ambiente de crescimento, do ambiente econômico, continua se dando, o que acaba sendo muito bom para a economia global, né? A parte de commodities, a parte de mercados emergentes, a gente continua havendo um ambiente bastante favorável. E aí vocês perguntam, então, esse ambiente favorece muito os ativos brasileiros, né? Então, o Brasil deveria se valorizar. Só que não, né? O problema é que, apesar desse ambiente bastante favorável, a gente brinca que o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. A gente consegue criar problemas onde não precisa, né? Onde não tem problema. E o Brasil continua, os ativos brasileiros continuam refletindo todas as incertezas geradas por nossa culpa, né? Então, a gente continua perdendo a oportunidade. A gente vê aqui o S&P não para de subir, e a Bolsa Brasileira não para de cair. O fato é que essas incertezas que são criadas por nós mesmos faz com que a gente perca muito e não participe dessa festa, né, que eu sempre falei, que é a festa da repressão financeira, a festa da reflação global, né, a volta um pouco da inflação que os bancos centrais do mundo inteiro ficam querendo criar, mas o Brasil está ficando para trás e por nossa culpa. E o que faz os ativos brasileiros não performarem muito bem? É prêmio de risco, né? Então, o prêmio de risco dos ativos brasileiros continua aumentando e o prêmio de risco, o mercado demanda mais prêmio de risco por causa das incertezas que são geradas. Uma das principais incertezas que a gente sempre falou aqui são as incertezas vindas do lado fiscal. O lado fiscal é o principal problema do Brasil. Tudo que a gente fala aqui em termos de risco estão por trás do risco fiscal. Se a gente fala de crise hídrica, a gente, na verdade, está falando também de quanto o governo vai ter que gastar para compensar a perda de crescimento e a elevação da taxa de desemprego e quanto de arrecadação a gente vai perder. Se a gente está falando de risco institucional, a gente está falando de como que o orçamento vai absorver o problema dos precatórios. O CNJ, como que se a solução via CNJ vai ser implementada ou não,
e como que vai se dar toda a situação. Se a gente olha para a eleição em 2022, a gente olha também como que o risco eleitoral vai impactar o gasto do setor público para esse ano. E, obviamente, olhando para 2022, como que o próximo presidente, qual vai ser a política, né, fiscal do próximo presidente? A gente vai ter ainda a manutenção do teto de gastos ou não vai ter a manutenção do teto de gastos? A gente vai ter uma política de bancos públicos aumentando a parte de interferência no setor bancário ou não? A gente vai ter um BNDES maior, a gente vai ter capitalização do setor público no BNDES, como que a gente vai ver isso? E por trás existe também o fiscal. A gente teve aqui um grande bônus, né? O fato da dívida, a relação dívida-PIB ter caído aqui, ter surpreendido pelo fato da gente ter esse diferencial de inflação aqui do deflator do PIB, que foi muito maior do que a Selic reajustou a dívida, né? Eu sempre falei aqui que a questão do numerador-denominador, o denominador, que é o PIB nominal, está crescendo quase 15% esse ano, PIB crescendo 5%, e o deflator do PIB crescendo 10%, e a dívida está crescendo mais ou menos a taxa Selic média do ano, que está mais ou menos de 4,5%, 4,25%. Então, o denominador está crescendo muito mais, o que fez com que a gente tivesse esse bônus temporário. O fato que a gente, olhando para frente, a gente vê uma inflação mais alta, mas um Banco Central agora ele não tem o benefício de poder atrasar as altas da Selic como ele fez esse ano. Então, agora ele está tendo que correr atrás. A gente está indo para um final do ano aqui de inflação mais perto de 8,5% do que a gente acreditava, que era mais perto de 6,5%, 6,5%. Então, a gente tem o ajuste da dívida, né? O carrego da dívida agora, a gente não tem mais esse benefício. E, pelo contrário, agora, pelo lado do PIB, a gente tem um PIB que está crescendo muito pouco, né? E, pelo contrário, a gente tem um IPCA crescendo, talvez crescendo até mais do que o deflator do PIB. Ao longo do tempo, se a gente não tiver uma responsabilidade pelo lado fiscal que faça com que a taxa de juros de 8,5% volte para alguma coisa perto de 6, 6,5%, e o PIB volte a crescer, a gente continua vendo essa trajetória aqui da relação dívida-PIB subindo e podendo desancorar lá na frente. Essa trajetória aqui de estabilização e depois entrar numa trajetória cadente, vai depender de fiscal, de superávit fiscal ou déficit zero, pelo menos isso, o que justifica talvez uma curva de juros cedendo e um PIB podendo crescer. Então, tudo está ligado aqui na percepção de gasto público, certo? O risco fiscal impactando taxa de juros, impactando crescimento. Se a gente tiver um fiscal controlado, responsável, a gente, como consequência, a gente tem um monetário um pouco mais tranquilo, né? O BC começa a reduzir um pouco mais taxa de juros ao longo do ano que vem e a gente pode ter uma volta ao crescimento. Hoje, a percepção de mercado é que o fiscal está totalmente desancorado. A gente tem um teto de gastos que não é implementado, né? Desde 2016, 2017, a gente não consegue cumprir a lei do teto de gastos. Toda hora tem um extrateto, o que faz com que a percepção de risco fiscal continue bastante pressionada e o mercado continue pedindo prêmio para investir nos ativos brasileiros. A gente tem alguns problemas aqui, crise hídrica, risco fiscal, institucional, reforma tributária, tem alguma coisa também, enfim, da questão da Covid. O problema é que assim, o mercado já precifica muitas altas na taxa de juros, a gente vê uma curva bastante empinada aqui no longo prazo, e esse mix de política fiscal com gasto excessivo e a política monetária tentando conter é a história do Brasil dos últimos 15, 20 anos. Um mix de política errada faz com que a gente tenha, na verdade, o mercado demandando muito prêmio e o Brasil um país crescendo pouco. Ano que vem, a expectativa de crescimento já está sendo revisada para baixo. A gente tem um carrego estatístico para o ano que vem da ordem de 1,5%. O fato da gente crescer 1,5% é crescimento zero. Se a gente começar a revisar crescimento para o ano que vem para baixo de 1%, na verdade, a gente vai estar crescendo, a gente vai estar
tendo recessão. Tá? Então, isso está causando principalmente pelo fato da gente ter uma política fiscal excessivamente expansionista, o que faz com que a política monetária seja contracionista. Isso não é o Rogério que está falando, isso é o Banco Central que está falando. Se a gente ler as atas do BC e escutar os diretores e o Roberto Campos Neto, o presidente do BC, ele mesmo fala uma taxa de juros real de equilíbrio está mais para perto de 3%, e dado que o fiscal está num modo expansionista, eu tenho que fazer uma política monetária contracionista. E uma política monetária contracionista, se o neutro é 3, eu tenho que botar uma taxa de juros real perto de 4, ou até mais alta, 4, 4,5. Se eu tenho uma expectativa de inflação de 4, 4,5, então 4,5, 4, 4,5 com 4, 4,5, a gente está indo para uma taxa Selic, de uma taxa nominal, perto de 8,5%, 9%. Então, é alguma coisa dessa ordem que a gente deve terminar o ciclo, pelo menos hoje. A gente não sabe exatamente quanto é o fiscal, mas pelas informações de hoje, pelo fiscal que a gente tem hoje, a gente acredita que a Selic vai terminar perto de 8,5%, alguma coisa nessa direção. A gente tem mais algumas altas aí de juros, 1,25 na próxima reunião do Copom, depois mais 1,25, e a gente termina aí o ano com 8, 8,5%, ou no final do ano 8, e mais uma de 0,5% no início do ano que vem, a gente chegando 8 aí. Obviamente tem muita coisa que a gente ainda depende. O fiscal é o principal deles. Se o fiscal piorar, a verdade, a gente vai ter um monetário necessário para equilibrar mais do que 4, 4,5%. A gente pode ter um monetário de juros, taxa de juros real mais perto de 5, 5,5%. Aí a gente vai ter uma Selic terminal aí no final de ciclo mais para perto de 9, 9,5%, do que de 8, 8,5%. Então, assim, tudo depende do fiscal, principalmente. Eu falo aqui que política monetária ela é passageira. Quem dirige esse carro aqui é a política fiscal. Então, Roberto Campos Neto e a equipe do Banco Central, eles mais reagem à política fiscal do que eles tomam decisão. Então, o que vier de política fiscal, isso vai depender de como que vai ser a decisão dos precatórios, como que vai se dar o aumento do Bolsa Família, do novo Bolsa Família, do Auxílio Brasil, da onde que vão sair esses recursos, e aí a gente tem uma ideia aqui de como que a gente vai terminar a Selic no final do ciclo. Eu só queria passar, antes de passar a palavra para o Guilherme, tem uma coisa aqui que a gente fala muito, é a questão de será que a Bolsa e os ativos brasileiros, e aí eu falo ativos brasileiros de uma maneira geral, se o pré a 10, 10,5%, 11% já tá atrativo o suficiente para a gente tomar risco, se a Bolsa, nesses níveis, já é suficiente para a gente entrar comprando. Então, assim, tem uma coisa aqui que os prêmios de risco já justificam, vis-à-vis aqui a situação e o risco, o retorno potencial dos ativos brasileiros, que aumentaram com essa queda de preço, já justifica tomar risco. Então, assim, tudo isso aqui, a gente obviamente olha para um horizonte mais longo, historicamente, quanto que a Bolsa está pagando. A gente faz um casamento aqui do macro com o micro. O macro, a gente, como eu passei aqui, existe muito questionamento, existe muita dúvida, mas o fato é que, se a gente olhar o micro já está bastante interessante. Tá? Então, tem muita coisa aqui que já justifica, tem coisas ativos de bolsa, NTNB, pré-fixado. Então, tudo isso aqui, obviamente, tem risco. O retorno potencial aumentou. Se antes a gente tinha uma taxa Selic de 5, 5,5%, hoje a gente tem uma potencial de taxa Selic de 8,5%. O retorno aumentou, mas o risco também aumentou. O retorno já aumentou suficiente para bancar esse risco, ou o risco que está aí precificado, na verdade, é muito maior do que a gente acha que ele é. Então, se a gente olhar historicamente, já faz sentido, tem coisas aqui que historicamente estão atrativas. O Forward PE e o Active Risk Premium são algumas
algumas relações aqui que a gente olha, alguma noção aqui para a gente ver historicamente quanto atrativo está a Bolsa americana, a Bolsa brasileira. O fato é que já começa a fazer sentido olhar um pouco mais com carinho para a Bolsa para buscar um pouco mais oportunidade. A gente aqui, o que a gente está fazendo? Dado que a gente acha que o micro ainda vai continuar bastante contaminado, tá? E a gente, no curto prazo, não está vendo trigger para aumentar a posição de bolsa, para aumentar, para a bolsa poder se valorizar, né? O fato é que pode ficar barato durante muito tempo. Se não tiver trigger, se não tiver alguma história para isso aqui melhorar, para descomprimir o risco, isso aqui pode ficar barato durante muito tempo, né? Tem que ter alguma coisa que faça com que o prêmio de risco demandado pelo mercado diminua. Hoje a gente não está vendo esse trigger que faça com que os ativos se valorizem, com que o prêmio caia. Tá? Então, a gente está ainda com bastante calma, mas a gente já começa a olhar com bastante atenção ativos bons que tenham alguma atratividade. Eu vou passar aqui agora para o Guilherme, e ele vai passar um pouco das posições, da alocação e falar um pouco dos nossos processos aqui, das nossas estratégias. Gui, está contigo. Eu vou parar de compartilhar. Eu vou pôr um slide aqui. Deixa eu dar um share screen aqui em uma página que vai contar um pouco. Deixa eu botar a tela cheia. Aqui. Acho que muitos dos que acompanham a gente aqui na XPA conhecem a nossa forma de investir em multimercado. A gente nunca concentrou tudo em um único gestor ou algumas poucas casas. Nosso propósito aqui de investimento em fundos multimercados na XPA foi sempre fazer uma combinação entre diferentes classes de ativos. E diria para vocês que agora, a partir dessa segunda parte do ano, final de 2021, início de 2022, a gente vai para o nosso maior nível de diversificação entre estilos de fundos multimercados. A gente começou a XPA lá em 2015, 2016, com um portfólio bastante concentrado aqui em gestores e teses mais macro, principalmente com um viés mais doméstico na hora de operar o mercado. Já tínhamos alguma coisa aqui em fundos long short, fundos quantitativos, e à medida do tempo a gente foi implementando e trazendo diferentes estratégias. Em 2018, a gente trouxe aqui 5% da carteira dedicado para seed money de novas assets, fundos que estavam começando na época. Essa caixinha em 2020 ganhou mais relevância, hoje corresponde a 10%. E no ano passado a gente já tinha feito um incremento importante aqui na nossa composição de fundos multimercados, que foi realmente aqui dar um peso bastante relevante nas estratégias descorrelacionadas e de total return, entendendo toda essa mudança de dinâmica na indústria de fundos multimercados no Brasil. O próximo passo que a gente está dando para o nosso portfólio, e como vocês conseguem acompanhar pela nossa história, é um passo gradual, mas que ao longo do tempo deve ganhar mais relevância, mas é dedicar um pedaço da carteira, 5% da estratégia de multimercados, para hedge funds globais, para fundos de gestores internacionais. Eu acho que o legal hoje que, através da própria plataforma da XP e de outras estruturas de investimentos, a gente já consegue acessar fundos bem interessantes, estratégias bem sofisticadas de prêmio de risco, como a Nordea, estratégias de trend following sistemático, como a sistemática, estratégias de eventos globais, como a BlackRock. Então, tem uma gama nova de estratégias diversificadas chegando aqui no Brasil com liquidez, estratégias que têm liquidez de 5 a 10 dias, então trazem esse benefício adicional de uma liquidez maior para o portfólio e que ampliam ainda mais o grau de diversificação e o retorno esperado do portfólio, né? A gente prisa por diversificação, mas a gente não gosta de abrir mão de retorno potencial da nossa caixinha aqui de multimercados. Então, essa a primeira novidade que eu tenho para vocês, é que realmente a gente vai para um grau maior de diversificação aqui dentro do nosso portfólio de fundos multimercados. Duas coisas que são perguntas e conversas que eu tenho recorrentes com clientes, com investidores. Uma a respeito do Kit Brasil, da dependência dos fundos multimercados performarem num cenário positivo de Brasil. E a segunda pergunta que eu recebo recorrentemente é a questão desse ambiente de juros mais elevados, né? Poxa, agora com essa dinâmica que o Rogério mostrou para a gente, de uma taxa de juros terminal
maior do que a gente projetava no início do ano. Faz sentido trabalhar com essa classe de ativo? E aí, para atender o primeiro ponto ali da questão do Beta Brasil, Kit Brasil, acho que o mês de agosto é o mês que exemplifica bem a não dependência dos gestores e fundos que a gente investe aqui na XPA neste Kit Brasil. Uma parcela relevante quando a gente usa os nossos dois veículos aqui para investidores profissionais e qualificados, né? Tanto o XPA Multimercado 1 para investidores profissionais, quanto o XPA Multimercado 2 para investidores qualificados. Os dois subiram, tiveram um movimento de alta de mais de 1% no mês de agosto, o mês onde a bolsa caiu quase 3%, um mês onde a gente viu uma abertura significativa do ambiente de taxas de juros de risco aqui no Brasil, seja a taxa de juros nominal, seja a taxa de juros real. Então, eu acho que só o exemplo do mês de agosto já mostra um pouco dessa diversificação, que é a forma que a gente trabalha aqui dentro do nosso portfólio de gestores multimercados na XPA. Tivemos excelentes histórias agora, incluindo esses primeiros 14 dias do mês de setembro, que a gente tem sentido um grau de volatilidade ainda maior do que a gente sentiu no mês passado, mas nesses momentos de mais instabilidade, são exatamente os momentos que as estratégias de fundos descorrelacionados, aqui que a gente tem 30%, de fundos total return, que são gestores que têm a capacidade de operar o mercado de ações no Brasil, mas combinando com outras classes de ativos. Então, por exemplo, no mês passado, uma das nossas maiores contribuições de retorno veio da Truxt Long Biased, um fundo Long Biased, um direcional de ações, mas que soube equilibrar isso com outras posições, seja nos juros dos Estados Unidos, seja hedges no mercado local, um fundo que tem um beta maior de Brasil, mas mesmo assim fechou no campo positivo. Os fundos quantitativos, né, como o Cadima, como o Giant Steps, que pegaram bem esse movimento de tendência de abertura de curva de juros aqui no Brasil, uma tese que era super difícil do ponto de vista macro, há 2 meses atrás, acertar, que a gente já está vivendo, que a gente viveu nos últimos 60 dias. Então, a nossa forma de construir multimercados é uma forma de construir multimercados onde a gente olha muito a questão de correlação entre os gestores que a gente tem no portfólio. O segundo ponto, né, falei do primeiro, mas o segundo ponto, que é a questão do ambiente de juros mais elevados no Brasil, e será que faz sentido ter multimercado num ambiente onde a taxa Selic já se encaminha para um patamar mais elevado, vencimentos mais longos ali nos 2 dígitos. E o primeiro ponto que eu tenho sobre isso é que a gente tem uma série de grandes gestoras, né, SPX, Capital, Verde, as próprias Quantis, Giant, Cadima, são casas ali que têm seus entre 8 e 12 anos de histórico. Essas casas não surgiram agora, não surgiram com taxa Selic de 2%, que são casas que existem com a taxa Selic de 15%, 20%, 25%. Então, esse ambiente de taxas de juros mais elevadas não significa que o apetite, né, o interesse pela classe de multimercados, ele ficou para trás. Pelo contrário. E eu acho que esse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui na XPA, de realmente trazer mais sofisticação e ir para um caminho de ampliar o grau de diversificação aqui na caixinha de multimercados, a melhor forma para a gente navegar um ano de 2022 que vai ser super incerto. A gente tem um ambiente político que vai trazer, que a gente vai ver algum movimento de volatilidade e alguma instabilidade, e a gente acha que entrar com uma carteira com 5% de hedge funds globais, 30% de produtos descorrelacionados, 10% dedicado para as novas assets, e ter ali os seus 27,5% dedicados para os macros e para os total return, uma forma bastante adequada para navegar esse ambiente de maior incerteza. Então, mesmo neste patamar de juros mais elevados, o caminho realmente aqui os multimercados e os bons multimercados, né, e eu acho que aí cria o nosso dever fiduciário aqui na XPA de realmente encontrar quem são essas melhores opções, seja de assets novas que estão surgindo, seja de gestores mais consagrados e buscar algum capacity adicional para os nossos investidores aqui na XPA. A gente está muito confortável em navegar esses próximos 12 meses com esta composição, com esta carteira bastante descorrelacionada aqui de fundos multimercados.
E, para fechar, eu queria dar um pouco do pano de fundo, para onde os gestores e para onde a nossa carteira, aqui do ponto de vista de composição dos gestores, está se encaminhando agora para este final do ano. A classe de fundo multimercado macro, ela é uma classe de fundos multimercados que tem se posicionado de uma maneira mais defensiva em relação a ativos de risco aqui no Brasil. Isso, visivelmente, a gente consegue perceber pelas cotas do mês passado. Então, Capital, SPX, casas que tiveram um retorno positivo. E este retorno positivo e essa defesa do portfólio tem vindo de posições dessas casas macro, através de estruturas aqui comprados em inflação implícita no Brasil, apostas nesse movimento, nesse cenário de juros mais elevados na economia local, uma posição mais defensiva no mercado de renda variável. Então, são multimercados que estão mais blindados aí para um ambiente doméstico mais conturbado. Os quantitativos diversificados seguem capturando esse movimento, essa tendência de abertura de juros dos mercados locais. Eles seguem nesse movimento de deterioração dos ativos de risco domésticos. Os fundos Total Return, que estão sendo uma contribuição bastante importante para a gente aqui na XPA. Duas dinâmicas têm ajudado bastante aí, Vista, Total Return, Sharp, que são posições importantes aqui para o nosso portfólio. A primeira é a seleção de ativos, comprar empresas que, independente do cenário macroeconômico ou político, mas vão ser empresas que vão conseguir ganhar mais market share, e os grandes temas vêm na parte do setor financeiro, vêm na parte do setor de consumo, temas que são menos ligados à dinâmica de crescimento de PIB no Brasil, mas a boas empresas e bons empresários aqui no Brasil. E o segundo fator que tem contribuído para essa classe Total Return outperformar dentro das nossas caixinhas de investimentos é a questão da posição em commodities. Boa parte dos nossos gestores aqui tem conseguido capturar o movimento de valorização, tanto na parcela de petróleo, que tem sido uma contribuição importante no ano, mas também não somente na parte comprada, mas, por exemplo, Vista, que é uma posição importante para a gente, também ganhando na ponta vendida ali no setor de minério de ferro. Então, trazer essa combinação de gestores macro, que tem esse viés maior de operar juros, moedas, combinar com os quantitativos descorrelacionados, combinar isso com Total Return, que são gestores extremamente capacitados para combinar esse micro com hedges estruturais aqui para o Brasil. A gente acha que é a melhor combinação para estar exposto nesse cenário macroeconômico que o Rogério traçou para vocês. Na parte de multimercados era isso. Não sei se a gente tem perguntas aqui no chat. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui. Vou começar aqui. Tem uma pergunta com relação ao risco institucional e como a gente está se protegendo para isso. O fato é assim, que, nas últimas semanas, a gente já vinha discutindo um pouco dessa questão aqui do risco institucional. Eu falei aqui assim, que, no limite, o risco institucional, o grande medo do mercado é como que os riscos em si vão impactar a questão fiscal. Então, tudo acaba que essa demanda de maior prêmio nos ativos tem sempre o fiscal por trás. O risco institucional, eu acho que assim, é pequeno, mas assim, se era 0,5% passou para 1%, a chance disso acontecer, continua muito pequeno, só que dobrou, né? E aquela coisa do risco de cauda, né? Então, o risco de cauda é aquela probabilidade que é muito pequena, mas se acontecer, a variação de preço é muito grande. Então, quando você vê a esperança matemática, né, o preço médio dos ativos, o preço médio dado à árvore de probabilidades em cada cenário, se você bota uma probabilidade, mesmo que pequena, mas um preço muito diferente, faz com que o preço dentro desses cenários aqui, médio, né, dentro desse cenário, mude muito. A gente acha que a probabilidade de um risco de ruptura institucional é baixa.
o sistema democrático brasileiro, que tem esses checks and balances, né, os freios e contrapesos, funcionam muito bem. E eu acho que difícil quando você começa a imaginar como que seria um processo de risco institucional. A gente acha que não caberia muito um risco de ruptura democrática hoje em dia. O que aconteceu aqui foi, obviamente, um aumento do tom de voz de um dos poderes. O outro poder também elevou o tom de voz, só que dentro desse sistema de checks and balances, aqui do sistema político brasileiro, o próprio sistema já acaba se acomodando, né? E como que a gente está se protegendo aqui dentro desse cenário de cauda, né? Eu falo muito aqui que tem alguns pilares do nosso processo de construção de portfólio, a questão de boa seleção, diversificação e diversificação global, né? Boa seleção de gestores, boa seleção de ativos, né? Liquidez também é muito importante, a gente ter liquidez para passar por momentos difíceis, né? E não precisar resgatar, não precisar fazer caixa, porque a gente tem caixa, a gente tem reserva, e se a gente precisar usar esse caixa para aproveitar boas oportunidades na crise, a gente também tem, né? E o quarto ponto aqui são as nossas proteções. Então, proteções para risco de cauda, né? Então, o que a gente sempre tenta se proteger para, se acontecer um risco de cauda, a gente está bem protegido. Então, assim, a gente também pensa que em proteções, sempre a gente tem proteções, eu repito aqui a questão dos nossos guarda-chuvas em dia de sol, quando sempre está fazendo sol aqui, as pessoas, o ser humano tem esse viés, né, de quando faz 2, 3, 4 dias de sol, acha que vai fazer sol para sempre, e quando também, o oposto também acontece, né, quando está chovendo 4, 5, 6 dias de chuva direto, acha que vai chover para sempre, e a gente tem experiência suficiente aqui para saber que isso acaba mudando, né? O fato é que a gente tem algumas proteções já há algum tempo, a gente sempre tem proteção, foi o que fez a gente navegar bem na crise no ano passado, e hoje, de novo, a gente continua com as nossas proteções. Se a gente tiver um risco de ruptura, um risco institucional maior, se esse tensionamento político se levar, a gente continua com as nossas proteções aqui. Então, a gente, o fato é que a gente sempre está torcendo para que o melhor aconteça, mas a gente, por outro lado, está preparado para o pior. Então, é sempre torcendo para o melhor, mas preparado para o pior. A gente sempre tem as nossas proteções, a gente sempre tem os nossos guarda-chuvas, e a gente sempre está preparado aqui para um risco de cauda. Tá? Também faz parte do nosso processo, seguir processo dentro de gestão de portfólio tudo, o que faz a gente sobreviver, repetição aqui incansável e disciplinadamente desses processos durante bastante tempo, durante muito tempo aqui, replicar tudo que deu certo e aperfeiçoando esses processos aqui. Eu acho que responde a pergunta do Marcelo, né? O Marcelo perguntou a questão do XPA tático, né? Eu acho que tem esses hedges, mas eu acho que vale a pena comentar também a questão dos betas ali também. Tem uma pergunta aqui também do Ricardo de previsão de câmbio para o final do ano. A gente não trabalha com estimativa, com previsão, né? A gente, assim, é difícil acertar a direção, acertar o preço certo no dia de fechamento do ano é quase impossível, né? Ainda mais de câmbio, Ricardo. Câmbio, a gente brinca que criaram o câmbio, né? Deus criou o câmbio para humilhar os economistas, né? O fato é que, sim, o câmbio é uma das variáveis mais difíceis, dado que tem muita coisa, né? O câmbio, na verdade, é uma taxa entre dois países, né? Então, a gente tem que saber todas as variáveis que impactam o real, a economia brasileira, e também todas as variáveis que impactam a economia americana. Olha só a quantidade de variável que está influenciando essa taxa de câmbio aqui entre Brasil e Estados Unidos. O que parece, Ricardo, é que a mudança de postura do Banco Central brasileiro
para ser um Banco Central um pouco mais duro, um pouco mais tough, um pouco mais hawkish, está fazendo com que, dentro desse mundo, né, de repressão financeira, desse mundo de taxa de juros real zero ou negativa, o real passe o carry trade, né, aqui no real, esteja fazendo algum peso em algum sentido, e se a gente tiver uma descompressão aqui do tensionamento aqui do ambiente político, o real pode dar uma escorregada para baixo. Tá? Então, assim, eu acho que se a gente tiver uma descompressão, o câmbio pode escorregar para 5. Um comentário do pensador do ponto de vista de asset allocation para completar essa resposta. A gente tem ali os 10% na média de investimentos no exterior, nas bolsas globais. Esse posicionamento é em dólar. Tá? Eu acho que o câmbio acaba sendo uma variável bastante importante de equilíbrio para o nosso portfólio internacional. E vamos lá. A questão pergunta do Danilo, né? Olhando pela parte também aí, de alocação internacional, se o S&P nas máximas está esticado demais, eu falei isso aqui um pouco na apresentação, e falar um pouco mais dos detalhes de alocação para saber os fundos alocados. Eu vou falar a primeira e depois você mata a segunda aí. A primeira parte, como eu falei, eu acho que os preços, né, os múltiplos, como uma referência, né, não é só PI que a gente olha, tem que olhar várias outras coisas, né, o nosso processo aqui é muito mais investigativo, muito mais profundo do que simplesmente olhar um ou dois múltiplos, mas como uma referência de PI, forward PI, tem realmente algumas coisas esticadas. O fato que, assim, por incrível que pareça, às vezes tem os setores brasileiros que estão até mais caros do que empresas americanas. O fato é que, se a gente olhar risco-retorno e se a gente ponderar, relativizar pelo risk-free, né, pela taxa de juros livre de risco americana, a Bolsa americana ainda continua bastante atrativa. Tá? Então, dado que a gente não está vendo esse ambiente de inflação contaminando a taxa de juros de forma muito rápida, a ponto de fazer com que o Equity Risk Premium se eleve no curto prazo, faz com que os PIs hoje justifiquem um retorno mais baixo. Né? Então, assim, tudo é um pouco relativo. Né? Então, a gente tem que olhar hoje, olhar historicamente, realmente está um pouco mais caro, mas olhando as alternativas, né, o relativo, a Bolsa Americana não está tão cara assim. Tá? Então, está em um momento de excesso extremado, tá? Não está tão esticado assim. E um complemento a essa resposta, conversando com algumas assets, alguns gestores aqui mais recentemente, algumas casas têm me passado até que alguns setores aqui do Brasil, de e-commerce, de tecnologia, eles trabalham em múltiplos mais caros do que os múltiplos nos Estados Unidos. Então, tem muito do movimento aqui, até de algumas casas long only, trocando o risco de algumas companhias domésticas para comprar Estados Unidos, e para comprar Estados Unidos porque está mais barato. Um comentário aqui que não vale mandar mensagem, pergunta por WhatsApp, mas vou responder uma, que é a respeito da Letícia aqui, da questão dos hedge funds. A gente está entrando em reais, tá? Então, aquela posição de 5% de investimentos no exterior é 100% em reais para a parte de multimercados, e a parte de bolsa a gente faz em dólar. E o Danilo perguntou a questão do detalhe para enviar, né? Então, imagino que nos materiais aqui nossos, nos nossos materiais dos portfólios, a gente tem o detalhamento nosso da composição de carteira. É um portfólio bem diversificado, com uma série de gestores e fundos nos portfólios. O Bruno pergunta a questão: nos níveis atuais, IPCA+, e pré-fixado são bons investimentos? Bruno, assim, foi o que eu falei, tá? O risco Brasil e todos os riscos envolvidos, né, fizeram com que o mercado demandasse mais prêmio de risco. Né? Então, a gente viu aqui hoje, a gente vê que hoje os ativos brasileiros remuneram melhor, né? Tem taxas melhores. Né? Então, ajustado pelo risco, já vale a pena?
talvez sim colocar o pé, talvez a gente, assim, a gente gosta mais aqui desse ambiente de IPCA+, do que simplesmente prefixado. E a resposta é simples, tá? Se a gente olhar para o longo prazo, eu estou colocando, ajustando por toda a análise de risco. Se a gente comprar um papel, por exemplo, uma NTNB longa, IPCA mais 4,70, 4,80, se tudo der certo, tá? A gente vai ter uma implícita fechando, a implícita hoje está acima de 5%, a gente perde um pouco nas implícitas, mas a taxa de juros real de 4,70, 4,80 vai cair para 3,80. Então, a gente acaba no net aqui ganhando um pouquinho e tendo uma boa rentabilidade. Tá? Então, seria 4,70 mais uma inflação de 4, a gente teria 8,70 de rentabilidade no longo prazo, um bom carrego com risco relativo baixo. Tá? Agora, se tudo der errado, eu comprei uma IPCA mais 4,70, se o IPCA for para 10,20, eu vou ter 4,70 mais 10,20. Tá? No pré-fixado, o que acontece? Hoje, se eu comprar um pré mais longo, está perto de 10% para facilitar a conta. Vamos lá, 10%. Se tudo der certo, eu vou ter uma inflação de 4%, tá? Então, eu rendi aí um juros real de 6%, mais uma inflação. O problema é o seguinte, se der errado e tiver uma inflação de 20%, esses 11% não vão ser suficientes para corrigir a minha inflação. Então, eu vou perder dinheiro nesse pré-fixado num cenário muito negativo. Tá? Analisando aqui entre IPCA mais e pré-fixado simplesmente, dados os riscos que a gente pode ter ao longo do caminho, nos parece o risco mais equilibrado IPCA mais do que simplesmente pré-fixado. Tá? O pré-fixado que eu estou falando é um juros nominal, né, que hoje está tradando aí perto de 10,5%, e o IPCA+, é uma NTNB um pouco mais longa. Então, nesse cenário, a gente está preferindo aumentar IPCA+, do que ir para um pré-fixado. Vou pegar essa pergunta aqui do Marcos Moreira a respeito da nossa exposição em China, se a gente tem China e qual a nossa visão. Primeiro comentário temos China. China faz parte da nossa composição de gestores internacionais. E o primeiro ponto, antes de entrar especificamente no case, China, desde o início, quando a gente montou a posição, isso vale não só para a China, mas vale para todos os investimentos que a gente faz aqui na XPA. A gente toma muito cuidado com o tamanho de posição. Quando a gente vai comprar um fundo multimercado com bastante vol de 15%, 20%, que tem potencial de drawdown mais elevado, um dos exercícios que a gente faz aqui na XPA é backtestar essa carteira para entender o quanto que a gente aguenta de emoção na posição. E China não foi diferente. Quando a gente incrementou a exposição em China no ano passado, é uma posição que a gente carrega desde outubro, o primeiro exercício que a gente fez foi avaliar o potencial de drawdown, o potencial de queda que essa estratégia tem em diferentes momentos do tempo. E aí, quando a gente fez esse estudo em China, a gente observou que ao longo de uma década, onde essa foi uma das principais classes de ativos no mercado de ações internacional, essa classe de ativo teve movimentos de queda de drawdown no intraano na média, a mediana disso são 23% de drawdown anual para uma classe que de 10 anos, se não me engano, entre 6 e 7 anos fechou com retorno nominal positivo. Para dar uma referência para vocês, o drawdown, a mediana de drawdown da Bolsa Americana do S&P nessa última década, também foi um desempenho espetacular para o S&P, é uma mediana de queda de 12% de drawdown. Então, a gente está falando de uma bolsa que tem o drawdown potencial o dobro da Bolsa Americana. Então, quando a gente montou a posição, sabendo já dessa informação que é uma estratégia que tem mais volatilidade, que tem um potencial maior de drawdown, a gente fez num tamanho menor. O tamanho médio de posição que a gente fez nos nossos portfólios da XPA foi de 1 a 2% das carteiras, e no momento do high, né, se a gente olhar para essa estratégia ali em janeiro, fevereiro, onde foi um período onde essa estratégia performou bastante, uma conversa que a gente teve com os clientes foi exatamente de segurar a posição, porque a gente conversou com muito investidor que queria dobrar, triplicar o tamanho da posição em China, e a gente acha importante respeitar
tamanho de posição. Então, esse é o primeiro ponto a respeito do tamanho de posição. Segundo ponto é o quesito de exposição específica na região. Para a gente fazer esse movimento, né, para a gente comprar um mercado que é tão distante dos investidores domésticos aqui no Brasil, e a gente faz isso, mais uma vez, para todas as classes de ativos, a gente vai atrás do especialista. Então, a nossa posição em China foi uma posição estudada para a gente não fazer através de ETFs. A gente selecionou um gestor especialista com equipe de gestão formada por chineses, formada por pessoas que fazem parte e entendem a região, investem na região há mais de 10 anos, são pessoas que têm experiência na média de mais de 15 anos operando ações na China. Então, a gente tem esse conforto de realmente ter selecionado e buscado uma casa especialista com pessoas em loco para comprar a posição nesses papéis. E o último ponto dessa visão para a classe de ativos na China é que o nosso portfólio é um portfólio que ele visa comprar as empresas de A-shares no mercado chinês. São empresas que têm uma concentração e uma demanda maior que está ligada à dinâmica de crescimento global. Então, são empresas no setor de alimentos, no setor de energia solar, energia de maneira geral, né? Empresas no setor de consumo, bebidas, empresas de alimentos congelados. Se a gente for olhar a composição desse portfólio das empresas chinesas que a gente investe lá fora, é um portfólio menos dependente e menos exposto a essas questões regulatórias e a questões de tecnologia, de trade war, Estados Unidos e China. É um portfólio que visa muito buscar esse crescimento da classe média na região, esse ambiente onde, apesar desse momento agora onde a China está passando por um crescimento um pouquinho mais baixo pelo efeito da variante Delta, ele é muito direcionado a buscar realmente esse movimento doméstico de um setor, de uma economia que vai continuar, vai ganhar bastante espaço nos próximos anos. Então, para fechar aqui esse ponto de China, tem muito uma questão de tamanho de posição que a gente leva bastante em consideração na hora de selecionar e definir posição no ativo, e a gente permanece com essa posição dentro do nosso portfólio.